E o deputado estadual Júlio Campos se posicionou favoravelmente à proposta de emenda constitucional que extingue a possibilidade de reeleição para os cargos de presidente da República, governadores e prefeitos. Segundo o parlamentar, ampliar o tempo de mandato e eliminar a reeleição seria uma medida para garantir administrações mais eficientes e também comprometidas com a população. Ele ainda classificou a reeleição como um verdadeiro absurdo. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o deputado estadual Júlio Campos, do União Brasil. Boa tarde, deputado, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Obrigado. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Deputado, nesse tema aí da reeleição, com a experiência política que o senhor tem aí, já ocupou diversos cargos, que exemplos o senhor citaria aqui em Mato Grosso para sustentar a sua tese de que reeleição é um absurdo? Nós temos exemplo não só a nível municipal, como a nível estadual, que o cidadão, quando tem oportunidade de ser reeleito, ele já começa o seu primeiro mandato pensando na reeleição. Ao invés de preparar um programa de infraestrutura, de planejamento no primeiro ano e os 4 anos restantes do mandato pudesse ser de obras públicas, ele já no primeiro ano já pensa em reeleição. Faz nomeações absurdas, começa a comprometer o Estado já pensando na eleição de daqui a 4 anos. No passado, quando o Brasil tinha um mandato de governadores, presidentes da República e de prefeitos de 5 anos, era muito melhor. O cidadão tinha o primeiro ano disponível a conhecer a máquina da prefeitura ou do governo, para planejar a sua gestão e nos 4 anos seguintes fazer um bom trabalho. Fazendo com que, ao concluir o seu mandato, ele iria para casa ou disputaria um outro mandato legislativo, né? Desincompatibilizando no prazo legal, 6 meses antes, e em seguida continuasse na política, preparando para retornar daqui a 5 anos. E o reeleito no segundo mandato é muito pior. Muito, porque ele já não pensa mais. Eu cito um exemplo do próprio governador Blairo Maggi, que disse para mim pessoalmente que o segundo mandato, a partir do 6º, 7º ano, ele já estava cansado, enfarado, já não tinha mais tanta entusiasmo como no primeiro mandato. Foi reeleito com uma grande votação e o segundo mandato, vários outros políticos no segundo mandato não saem tão bem quanto no primeiro, quando ele entra, como diz o termo popular, com muito entusiasmo do que se for reeleito. Eu acredito que para o Brasil é muito melhor não ter reeleição e ampliar o mandato. 5 anos para todos os cargos legislativo e executivo. Também não pode ficar mais mandato de senador de 8 anos. Como é nos Estados Unidos, o mandato de senador coincide com o mandato dos governadores, né? Quer dizer, então, por que não aqui no Brasil adotar isso? Mas será difícil, né, deputado, cortarem na própria carne, porque é menos tempo no poder. Eu acho que se o Congresso quisesse realmente ser prestigiado pela sociedade brasileira, tem que fazer isso a curto prazo. Deputado, agora mudando rapidamente de assunto, em relação à Santa Casa, a Assembleia, a maioria dos seus colegas parlamentares está se posicionando absolutamente contra o fechamento da Santa Casa, que pode acontecer, né, agora com a inauguração do Hospital Central. Qual que é a posição do deputado Júlio Campos e o que a Assembleia pode e vai fazer, né, porque depende do Executivo, para evitar que a Santa Casa feche as portas aqui em Cuiabá? Nós tivemos uma audiência com o governador, levando um pedido do prefeito Abílio Júnior, no sentido de que, com a abertura do Hospital Central de Cuiabá e a possibilidade de fechamento da Santa Casa, ele gostaria que o Estado adquirisse aquele imóvel para pagar os encargos trabalhistas que deve para os antigos servidores da velha Santa Casa e entregasse em comodato por 30 anos para a Prefeitura de Cuiabá. E a Prefeitura continuaria funcionando a Santa Casa como um hospital de porta aberta, principalmente na área oncológica. Por quê? Nós temos um serviço de oncologia muito bem equipado e bem preparado na Santa Casa, principalmente a oncologia pediátrica, que atende milhares, centenas de crianças de Mato Grosso. E que o atual Hospital do Câncer e os hospitais privados de Cuiabá não têm essa estrutura para receber esse volume enorme de crianças, de pessoas que tratam de câncer no Hospital da Santa Casa, lá na Santa Casa Estadual. Então, a ideia seria essa. O governador prometeu estudar,
e dar uma resposta para a Assembleia. Nós até nos dispusemos, essa conversa aconteceu dia que nós fomos entregar a autorização para ele fazer a terceirização do novo Hospital Central de Cuiabá para o Grupo Alberto Einstein de São Paulo. Então, nesse dia, o governador prometeu ajudar e nós até chegamos a admitir a hipótese da própria Assembleia, com recursos nossos, de cortar alguns gastos da Assembleia e ajudar a essa parceria para adquirir aquele imóvel da Santa Casa, que é um imóvel histórico e que é do IFAM, tombado. Não se pode derrubar a Santa Casa, porque houve uma ideia da Justiça Trabalhista, né, em leiloar aquele prédio da Santa Casa, todo o imóvel, a área grande, mas lá não pode ser construído prédios de 20 andares, como era pensamento. Então, o ideal é isso. Nós ficamos com o prédio antigo da Santa Casa e a área externa que tem lá no fundo vendesse para particular, para fazer prédio, que quisesse, mas preservasse aquele patrimônio histórico e a Santa Casa aberta. A Assembleia, o presidente Márcio reuniu com a mesa diretora, da qual sou vice-presidente, dizendo que nós estamos até dispostos a colaborar com o volume de recursos, né, da Assembleia para ajudar essa permanência da Santa Casa. Deputado, qual deve ser a postura da Assembleia e qual é a avaliação do deputado Júlio Campos sobre essa denúncia gravíssima envolvendo a Telefônica Oi, num acordo sigiloso de 308 milhões de reais, mas que o dinheiro foi parar em fundos de investimento. Como o senhor avalia isso? Olha, com muita preocupação, porque a denúncia é bastante pesada, é bastante consistente, até porque foi um acerto que foi em sigilo, né? Foi sigiloso, feito com a autorização da Procuradoria-Geral do Estado e que a deputada Janaína Riva fez uma denúncia oficial na tribuna da Assembleia, com documentos e também comunicando que iria integrar, da entrega desses documentos, junto à Procuradoria, ao Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso, ao Tribunal de Contas e também à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal. Então, é uma denúncia que eu acredito que tem que ser muito bem defendida pelo governo, muito bem esclarecida, para que a sociedade mato-grossense tome ciência de que o que de fato aconteceu e se isso aí é verdade ou é apenas uma acusação política. A gente preocupa porque pode também a Assembleia, mediante uma denúncia concreta dessa, ter que abrir uma comissão para investigar. Mas eu estou confiante nas palavras que o deputado Fábio Garcia, chefe da Casa Civil, falou conosco quando eu telefonei mostrando a nossa preocupação, de que pode ficar tranquilo, que foi tudo corretamente aplicado, que não tem nenhum problema de corrupção nessa denúncia. Deus queira que realmente seja, esse é o pensamento nosso, principalmente nós da bancada do governo, que defendemos o governo a todo instante daquela casa. Deputado, em que pese essa denúncia seja realmente grave, sabemos que um pano de fundo diz respeito às eleições do ano que vem, né? Ao governo, ao Senado, enfim. E como fica, né? Como está a situação do senhor no partido, né? As articulações, essa fusão, né, com o PP? O senhor deve permanecer? Sabemos que o governador Mauro Mendes apoia, né, um certo candidato, que o seu grupo teria, né, o senador Jaime Campos como, aparentemente, né, até o momento, também o candidato ao governo do estado. Então, interesses antagônicos. Como que está a situação? Olha, houve agora em Brasília, dias atrás, uma formação de uma frente entre União Brasil e o Partido Popular, o PP, tornando-se, a partir de agora, União Progressista, né? Isso é uma fusão desses dois partidos em nível de federação. Diferente do PSDB, que está indo com o Podemos fazendo fusão, vai acabar um dos partidos. Nós vamos continuar os dois partidos existindo. Agora, a preocupação maior que nós estamos tendo é com relação à formatação de uma chapa forte para disputar o Poder Legislativo, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Senado Federal e até mesmo a eleição de governador, que até hoje o nosso partido está parado, não agiu nada, os outros partidos estão movimentando, filiando, caçando novos candidatos, renovando. No interior nós estamos ainda muito parados. A preocupação minha, do deputado Botelho, do deputado Sebastião Rezende e do próprio deputado Evaldo da Bosca é por essa paralisia que está havendo. O nosso pensamento é que
devemos movimentar urgente o nosso partido. Não teve aquela reunião prevista, até agora o governador Mauro Mendes não convocou, que ele é o presidente, não convocou uma reunião concreta da executiva e dos membros do partido para começarmos a formatar essa nova união que houve, né, entre Progressista e União Brasil. Nós continuamos batendo na tecla que a União Brasil tem a candidatura própria para governador do Estado, para senador da República e para deputados federais e estaduais. Até porque temos nomes fortes para disputar. Para o governo do Estado, nós temos o senador Jaime Campos, que já colocou seu nome à disposição e está pontuando muito bem nas pesquisas. Toda e qualquer pesquisa, mesmo não sendo tão bem elaborada, já está com 15%, 16% da avaliação favorável para ser candidato. Temos o governador Mauro Mendes, que tem interesse, talvez, em disputar o Senado, que é um nome também muito forte. E temos também preparar uma chapa de federal e estadual. Agora, não pode ficar parado do jeito que está. Senador, só para encerrar aí, o senhor falou que Jaime Campos, candidato ao governo. E aí, o que o governador Mauro Mendes faria com Otaviano Pivetta? O Otaviano Pivetta, vocês da imprensa têm que entender que ele não é do nosso partido. Ele é do Partido Republicano, tem plenos direito de ser candidato a governador, aqui coisa por outra. Mas é o candidato partido. De Mauro Mendes. O Mauro Mendes, pessoalmente, pode falar que gostaria de apoiar o nosso vice-governador Pivetta, que tem todas as condições, todos os méritos para ser candidato a governador. E é um bom candidato. Agora, qual é o seguinte? O partido é outro. Se o Mauro Mendes quiser apoiar o candidato Pivetta, ele não pode permanecer no União Brasil, que terá chapa própria. Quer dizer, então, só tem um caminho. Tem que sair do partido. Isso é natural. Se eu for apoiar um candidato que não é do partido, eu vou ter que sair do partido. Não posso ficar no partido. A União Brasil, por decisão do Nacional, quer candidatura própria a governador e a senador, como ocorreu há 4 anos atrás, 8 anos atrás, quando foi eleito Jaime Campos do DEM e Mauro Mendes do DEM. Não há porquê. E podemos coligar com qualquer outro partido, mas a tese nossa, da maioria dos deputados estaduais e federais, é que o partido tem que consolidar a candidatura própria. Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado. Obrigada. Obrigado a vocês. E em